Olá, meus amores, seja bem-vindo ao Pré-Vestibular. Sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia. Tenho 54 anos, sou pardo com cabelos castanhos e olhos castanhos. Tenho estatura mediana e hoje estou trajando uma camisa cinza, uma calça cinza e um par de tênis cor de vinho. O ambiente da aula de hoje é um estúdio de televisão. Por isso, o que interessa, vamos à aula, beleza? Definição de violência. O nosso tema de hoje é um tema muito delicado, que sempre acompanhou a humanidade, que é a questão da violência, né? A violência, ela surge na humanidade a partir de processos de conflitos sociais. Então, na abordagem sociológica, eu trouxe esses tópicos para te ilustrar. Primeiro, a definição de violência. A Organização Mundial de Saúde, em 2002, definiu violência como a geração de um dano ao outro, né? Todas as vezes que você gera um tipo de dano ao outro, seja ele psicológico, físico, moral, simbólico, cultural, esse tipo de dano é caracterizado como violência. Então, a violência, ela acompanha a humanidade. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, a palavra tortura se remete a algo que é necessário, que é fundamental, sabe? O Aristóteles, por exemplo, diz que é natural que eu haja escravo, mas não é natural que haja escravo, né? Pelo contrário, mas ele justifica isso na obra política, por exemplo, né? No mundo medieval, a violência era contra o rei, por exemplo, né? E os tipos de violência era para o céu aberto, era um grande espetáculo, um grande teatro do horror. Já no mundo moderno, a violência já aparece de outras maneiras, com outras tecnologias, com outras técnicas, né? Já não tão exposta como era o suplício medieval, né? Agora nós temos, por exemplo, o campo de concentração. Você sabe o que está acontecendo lá dentro, mas você não vê, por exemplo, o que aconteceu, né? Você tem, por exemplo, a cyberviolência, por exemplo, quando pegam a tua página pessoal e vão lá e escandalizam a tua página pessoal. Então, hoje nós temos várias modalidades de violência. O fato é que a violência sempre nos acompanhou. Bem, por que eu estou tratando desse tema? Primeiro que é um tema recorrente que, se vocês observarem, tem a nossa banca da VUNESP, ela tem inúmeras questões sobre o tema da violência, ou seja, é um tema recorrente, é um tema que todos os dias, e mais na sociedade de hoje, nós estamos sujeitos. Então, a primeira questão é essa, por isso que eu estou traçando da violência. E segundo, que eu estou trazendo esse tema para você acordar, tá? Não é para a gente naturalizar a violência. Não, tá certo, não é assim, banalizar a violência, não. Pelo contrário, é para a gente se espantar contra ela, é para a gente saber como agir diante disso. Então, nós temos aqui alguns tipos de violência. A violência física. A violência física é uma violência direta, né? É uma violência, por exemplo, como o homicídio, né? Como o fratricídio, é uma violência que vai tocar em ti, de alguma forma vai tocar no teu corpo, né? Já a violência psicológica, ela age de maneira mais sorrateira, ela age dentro de ti, dentro da tua psique, né? Então, quando você começa a gerar determinados temores a uma determinada pessoa, quando começa a gerar determinadas técnicas de opressão a determinadas pessoas, elas reagem, por exemplo, a esse tipo de situação, gerando violência. Por exemplo, a síndrome de Estocolmo é quando alguém sequestra uma pessoa e a pessoa fica ali presa ao sequestrador, chegando a um momento, a um ponto, dela começar a gostar do sequestrador, chegar a dizer que quer ficar cativa aquela pessoa. Aquilo não é normal. Aquilo é uma provocação psicológica, né? Uma violência moral, por exemplo, hoje, os movimentos, por exemplo, LGBT, que sofrem, né, violência todos os dias, as mulheres no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país patriarcal, historicamente construído em cima da violência, então as mulheres no Brasil sofrem violência moral constantemente, e dentro de casa e fora de casa, né? As violências simbólicas, por exemplo, quando eu tenho uma crença, né? E eu, por exemplo, sei lá, tenho uma crença de origem afrodescendente. E eu chego lá no meu local de ritual, foi vandalizado, foi queimado, foi depredado. Isso é uma violência simbólica. Quando você não admite, por exemplo, uma diferença de perspectivas,
né? Suponhamos, nós vivemos num país fundamentalmente cristão-católico, a maioria, né? Agora houve um crescimento evangélico e tudo mais, protestante, tudo bem. Mas quando você não admite essas diferenças, não consegue conviver com essas diferenças e começa a estabelecer formas, maneiras, técnicas, né, de gerar danos naqueles que pensam diferente, é um tipo de violência simbólica, e tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu que aborda bem isso. Violência cultural. O etnocentrismo, por exemplo, é uma violência cultural. O racismo, por exemplo, é uma violência cultural. É não permitir, a partir de uma perspectiva, seja justificativa biológica, histórica, não interessa, a partir de uma perspectiva centrada no seu olhar, que o outro consiga viver, que o outro seja permitido a exercer a sua própria liberdade. Então, a violência é ramificada, né? Tem vários fatores. O Max Weber, que é um clássico da sociologia, vai dizer que o Estado é a única instituição que tem o direito de usar a violência quando necessário para estabelecer a ordem. Então, a violência atravessa todas as camadas. É claro que de uma maneira direta ou indireta. Direta, por exemplo, o que eu te falei do homicídio, né? Indireta, por exemplo, nós podemos dizer desigualdades sociais. É diferente. As oportunidades não são as mesmas. Para uma pessoa que nasceu num bairro pobre, as possibilidades e as oportunidades são muito mais raras do que aquele que nasceu num bairro rico. Desde a alimentação, educação, relação familiar, oportunidade de trabalho, oportunidade de estudos. Então, essas diferenças não são aleatórias, são modalidades de violência, tá? Vamos avançar agora para as nossas questões. Questão número 1, Unesp 2016, texto 1. Cientistas americanos observam, em um estudo recente, o motivo que pode tornar adolescentes impulsivos e infratores. Exames de neuroimagens em jovens mostram que o córtex pré-frontal, região do cérebro ligada à tomada de decisão, ou seja, que nos faz pensar antes de agir, ainda está em formação nos adolescentes. Essa área do cérebro tende a ficar, entre aspas, madura somente aos 20 anos. Por outro lado, a região cerebral associada às emoções e à impulsividade, conhecida como sistema límbico, tem um pico de desenvolvimento durante essa fase da vida, o que aumenta a propensão dos jovens a agirem mais com a emoção do que com a razão. O aumento da emotividade e da impulsividade seriam gatilhos naturais para atitudes extremadas, inclusive para cometer crimes. Texto 2. A situação de vulnerabilidade aliada às turbulentas condições socioeconômicas de muitos países latino-americanos ocasiona uma grande tensão entre os jovens, o que agrava diretamente os processos de integração social e, em algumas situações, fomenta o aumento da violência e da criminalidade. Os textos expõem abordagens sobre o comportamento agressivo na adolescência, referidos respectivamente a, olha a palavra, respectivamente quer dizer na ordem, A, psicanálise e psicologia comportamental? Não. B, aspectos religiosos e aspectos materiais? C, fatores emocionais e fatores morais? D, ciência e política e sociologia? E a letra E, condicionamento biológico e condicionamento social. Bem, a única alternativa competente é a letra E, porque as duas afirmações, os dois fragmentos, tratam justamente dessa perspectiva, né? Como é que é a formação no nosso cérebro e as regiões que atuam na nossa relação aqui fora, para o mundo social. Como é que dá essa relação entre a psique e o mundo social? Então, vamos à questão número 2. Olha só, para ti, hein? Fundação Getúlio Vargas, 2014. Mais do que um problema relacionado à raça, o homicídio no Brasil sempre se caracterizou por ser um tipo de crime vinculado ao território. Nas últimas décadas, as principais vítimas e autores de assassinatos foram homens jovens, moradores de bairros com pouca infraestrutura urbana, dos grandes centros metropolitanos. Eles matarão e morrerão por viverem em locais com grande quantidade de armas, marcados pela desordem. São territórios com frágil presença policial, vulneráveis à ação daqueles que estão dispostos a tentar exercer o domínio pela violência. A afirmação que é coerente com a situação da violência homicida no Brasil
e com o texto acima, de autoria do jornalista Bruno Paz Manso, é: primeiro, a questão do homicídio no Brasil é algo assustador, né? Há uns 20 anos para cá, se nós analisar, por exemplo, a criminalidade era muito regionalizada, né? Pelo menos para nós aqui, nós da região norte aqui. Agora não, agora ela foi globalizada efetivamente. Agora as redes internacionais de criminalidade estão não somente nos grandes centros urbanos, nós que moramos numa capital como Manaus, mas na tua cidade tem uma criminalidade organizada. Hoje, as facções criminosas ocuparam esses espaços e estabeleceram um padrão, uma medida, estabeleceram regras nacionais e internacionais de conduta e de organização do crime organizado. Então, a nossa juventude hoje está muito, principalmente a juventude pobre, né? Está muito solícita a isso. Você não tem trabalho, você não vê perspectiva de vida, a tua escola é extremamente deficiente, né? A tua casa falta muito, tem muitas carências afetivas e materiais. Esse é um terreno propício para a nossa juventude, infelizmente, ser captada para esse segmento. E é bom lembrar que essa juventude que entra para o crime organizado morre muito cedo. Eu tive, infelizmente, vários alunos, vários excelentes alunos que caíram nesse crime, né? Nesse mundo da criminalidade, infelizmente não estamos aqui. Então, vamos às nossas questões, às nossas alternativas, tá? Alternativa A. Nos grandes centros metropolitanos, a violência homicida afeta indistintamente a população negra e branca, já que se trata apenas de um problema geográfico e não racial. Não. O maior público carcerário no Brasil é de negros, semi-analfabetos, favelados. Tá? Letra B. A presença policial, mesmo que frágil, garante a redução da violência homicida, já que impõe ordem nos territórios violentos com pouca infraestrutura. Bem, é uma alternativa interessante. Vamos lá. C. Territórios segregados e desintegrados do conjunto da cidade, habitados normalmente por populações de baixa renda, são ambientes onde as pessoas são mais suscetíveis aos riscos da violência homicida. Interessantíssima alternativa C. Letra D. Embora sua influência deva ser considerada, a ausência de infraestrutura urbana não pode ter sua importância sobrevalorizada quando a questão é o número de homicídios, porque esses dependem mais de outras causas. Não, infraestrutura é fundamental, sim. Ter casas decentes, ter sistema de esgoto, ter saneamento básico, ter escola, ter creche, ter praças públicas, ter atividades regulares para a juventude, isso é muito importante. Isso ocupa a cabeça da juventude. E ela, ao invés de estar pensando em se vinculando com a criminalidade, está fazendo coisas úteis que vão servir para a vida deles. A alternativa está fora. A letra E. Violência homicida é um crime vinculado ao território, portanto, não pode ser combatido por meio de políticas públicas de segurança ou de planejamento urbano. Muito pelo contrário, por isso que existe o censo, né? A única alternativa competente aqui que nós temos é a alternativa C. Territórios segregados, desintegrados do conjunto da cidade, habitados normalmente por populações de baixa renda, são ambientes onde as pessoas são mais suscetíveis aos riscos da violência homicida. Na aula de hoje, vimos o tema da violência. Repito, não trouxe a violência aqui para você ser idólatra da violência. Pelo contrário, nós vivemos com ela historicamente. Nós trouxe o tema da violência, primeiro, que faz parte do ET Digital e que é um tema relevante de hoje. Segundo, que é para a gente continuar espantado, para a gente continuar combatendo a violência, seja ela simbólica, física, direta, indireta, cultural, moral. Continuemos combatendo a violência. A violência não é a saída para a humanidade, né? E o importante aqui é que você tenha esse tema, que é um tema importante, relevante para o teu exame do vestibular, para o teu exame do SIS, tá? O importante é que nós construímos um curso para ti, tá? Para que você tenha mais uma ferramenta de transformação da tua vida. Então, se quer crescer, estuda. O teu caminho da tua liberdade está no conhecimento. Por isso, siga o Preveste, o EA, em todas as nossas redes sociais. E também na televisão Encontro das Águas, tá? É gratuito, é para você. Seja feliz e vença!